Resolução da questão 55 da prova do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2/2021. A prova que estamos resolvendo é a prova de código 45. O enunciado da questão diz o seguinte: dado o complexo Z igual a cosseno de 45 graus mais I seno de 45 graus, determine 1 sobre Z elevado a 10. Alternativa A, I. Alternativa B, menos I. Alternativa C, 1. Alternativa D, menos 1. Então, note que temos uma questão sobre números complexos e o enunciado traz aqui um número complexo Z na sua forma trigonométrica, também conhecida como forma polar, tá certo? Que é uma das formas de se escrever um número complexo e pede que você determine o valor de 1 sobre Z elevado à 10ª potência, ok? A gente poderia aqui tentar voltar para a forma algébrica. Coloquei esse complexo na forma algébrica, que seria trocando o cosseno de 45 e o seno de 45 graus por seus respectivos valores. Só que fazendo isso, a gente teria dificuldade em elevar o Z à 10ª potência. O ideal para se elevar um complexo a um expoente inteiro muito grande é que ele esteja na sua forma trigonométrica, ok? Então, antes de abordar a solução dessa questão, eu vou fazer a teoria que está por trás disso. Então, eu já estou assumindo aqui um número complexo Z na sua forma chamada de forma trigonométrica. Aquela letra lá no início multiplicando parênteses é a letra grega ρ. Aí esse ρ ele indica o módulo do número complexo e o θ ele vai ser um arco chamado de argumento, né? Que é o arco que o vetor módulo ele forma com o eixo real lá no plano de Argand e Gauss. Mas se entrar nos detalhes, né? Aquele ρ que aparece lá é o módulo e θ é o argumento. Então, quando eu escrevo um número complexo desse modo, eu digo que ele está na forma trigonométrica. E aí, uma vez o complexo estando na sua forma trigonométrica, como é que se faz para elevar o número complexo Z a um expoente inteiro? Ok? O que eu vou fazer agora só vale se o expoente n ele for um inteiro. Tanto positivo quanto negativo, mas tem que ser inteiro. Então, para elevar o Z a n, basta que você eleve o módulo a esse expoente n. Então, o módulo aqui vai aparecer elevado a n. E aí isso vai ficar multiplicado pelo cosseno de. E além disso, o n ele vai multiplicar o argumento θ. Então, vai ficar cosseno de n vezes θ, somado com I, esse I é a unidade imaginária do seno de n vezes θ. Então é muito simples elevar um número complexo, desde que ele já esteja na forma trigonométrica, certo? A um expoente inteiro. Você eleva o módulo e depois pega o expoente e multiplica no argumento, ok? É lógico que se ele estivesse na sua forma algébrica, a gente primeiro teria que converter para a forma trigonométrica, aí é exigido mais conhecimento teórico, certo? Mas uma vez ele já estando na forma trigonométrica, para elevar fica muito simples. Então o que nós vamos fazer é elevar o módulo ao expoente e pegar o expoente e multiplicar no argumento e fazer as contas, ok? Então vamos à solução da questão. Então, como eu disse, eu tenho aqui o complexo Z na sua forma trigonométrica e lá o enunciado pediu o valor de 1 sobre Z elevado a 10. Aí inicialmente vamos calcular o Z elevado a 10, ok? Note que no número complexo da questão não aparece o ρ, né? O ρ não aparece ali porque ele vale 1. Aí, 1 como está multiplicando o parênteses, é neutro, vai desaparecer. Portanto, aqui não vai ser necessário, porque 1 elevado a 10 vai dar 1, aí não é necessário a gente escrever.
Aí vai ficar cosseno do quê? O 10, ele vai multiplicar o 45 graus, ficando o quê? Cosseno de 450 graus mais I seno de 450 graus. Ou seja, eu peguei o expoente e multipliquei no argumento. E agora, fazendo as contas, qual vai ser o cosseno de 450 graus? O 450 graus é como se ele fosse uma volta completa mais 90 graus, né? Você pega o 450 graus, extrai uma volta, aí vai sobrar 90 graus. Então, isso indica que eu posso trocar o 450 graus por 90 graus, que dá no mesmo, ok? O cosseno de 450 graus é o mesmo cosseno de 90. Isso somado com I vezes o seno de 90 graus. Então, continuando as contas, vamos ter que z elevado a 10 vai ser igual a cosseno de 90 graus é zero, mais I vezes o seno de 90 graus, que é igual a 1. E aí, fazendo as contas, z elevado a 10 vai ser igual a I, certo? Então, z a 10 é igual a I. Só que a questão pede para calcular 1 sobre z elevado a 10. Ora, como o z elevado a 10 deu igual a I, o que a questão quer mesmo é que a gente calcule o inverso de I, ok? Então, para obter a resposta, basta que eu calcule o inverso de I. Ora, mas para calcular o inverso de I, a gente quer, na verdade, dividir o 1 por I. Aí, nesse caso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por I para poder me livrar do I que está no denominador. Pode multiplicar. Geralmente, quando a gente divide, a gente multiplica pelo conjugado, que nesse caso seria o menos I, né? Mas se eu multiplicar por I, o I também vai desaparecer. Não tem problema que eu multiplique aqui por I em cima e embaixo. Então, fazendo as contas, vamos ter o quê? 1 vezes I no numerador vai dar I, e embaixo eu vou ficar com I vezes I, que dá I ao quadrado. Só que o I ao quadrado, a gente sabe que é igual a menos 1 por definição. Então, isso vai ficar igual, continuando aqui, vai ficar igual a I dividido por menos 1. E o I dividido por menos 1 vai dar como resultado menos I. Então, menos I vai ser a resposta da questão, que, voltando lá no enunciado, é o que está indicado na letra B como gabarito, tá certo? Então, letra B é a letra correta da questão.